Então vamos começar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa super aula aqui do Jumper, mais uma exclusividade para vocês. É pouca gente que está fazendo isso. Vocês estão sendo privilegiados, porque é muito difícil fazer o que a gente está fazendo. E nós vamos começar aqui com potenciação. Tá legal, galera? A nossa primeira aula de hoje é potenciação. Tá bem? A tela tá legal, tranquilo? Maravilha. Então vamos lá, galera. Nós vamos começar falando de potenciação. Potenciação é um assunto importantíssimo. Deixa eu só trazer para cá isso aqui. E nós vamos lembrar algumas coisas essenciais, tá bem? Primeiro, potenciação. Uma potência é um número real que a gente escreve como B elevado a N. B elevado a N. O que significa B elevado a N? B elevado a N é B vezes B, vezes B, vezes B, e assim por diante, né? Quantas vezes nós repetimos esse número B? N vezes, né? Você vai lembrar que esse B pertence ao conjunto dos reais, e o nosso número N, deixa eu só pegar um efeitinho aqui do PowerPoint, cadê? Deixa eu pegar um efeitinho aqui, um apontador, ótimo, aqui, pronto. E esse número N é um número natural com o zero excluso, para você não se preocupar com o zero elevado a zero, certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos para vocês, olha só. 2 elevado a 6, vamos começar assim bem tranquilo. O que significa 2 elevado a 6? 2 elevado a 6 significa 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes. Então, esse expoente, esse número 6, ele identifica, ele mostra para vocês a quantidade de vezes que vocês irão repetir a base em uma multiplicação. Tá bom? Não é a quantidade de vezes que você multiplica, é a quantidade de vezes que você repete a base em uma multiplicação. Só um detalhezinho para mim falar para todos vocês que estão me ouvindo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum probleminha, abre o microfone, eu paro, você fala devagar, pausadamente, e depois eu volto a conversar com você, beleza? Então, olha só, olha para o meu exemplo aqui. Menos 3 elevado a 3. O que significa menos 3 elevado a 3? Menos 3 elevado a 3 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E isso aqui vai dar menos 27. O que eu quero que você observe aqui? Que nós temos uma regrinha de sinal, tá? Quando a base é negativa, a gente vai ter uma regrinha de sinal para trabalhar. Se o meu expoente for ímpar, conforme eu estou apontando aqui no laser, tá? Se o meu expoente for ímpar, o resultado dessa potência vai ser o quê? Negativo, galera. Ele vai ser negativo. E se o meu expoente for par, ok? Né, nós teremos um resultado positivo. Olha para menos 3 elevado a 4 dentro do parênteses e olha para menos 3 a quarta, onde não há o parênteses. Você vai perceber que quem está elevado à quarta potência nessa terceira linha é o menos 3. Quem está elevado à quarta potência na quarta linha é apenas o número 3. Portanto, sem o parênteses, não existe a regra de sinais, tá? Não existe a regra de sinais. Não esquece desse detalhe, porque esse detalhe pode te confundir na hora de você resolver um exercício. Galerinha, muito bem? Vamos agora para as propriedades. Essas propriedades que nós vamos apresentar para vocês agora, elas são fundamentais para você estudar logaritmo. Não esquece desse detalhe. Isso aqui está muito ligado aos logaritmos. Então, olha para mim a propriedade número 1. Eu tenho aqui na propriedade número 1, b elevado a m vezes b elevado a n. b elevado a m
vezes b elevado a n. Isso aqui é uma multiplicação de bases iguais. O que nós fazemos lá na multiplicação de bases iguais? Você repete a base e soma os expoentes. Você deve repetir a base e deve somar os expoentes. Lembra lá da nossa aula que nós fizemos no presencial? Aqui eu sempre falo para vocês, a igualdade, ela é uma via de duas mãos. A igualdade, ela é uma via de duas mãos. Do mesmo jeito que nós falamos multiplicação de bases iguais, você deve repetir a base e somar os expoentes. Quando você encontrar uma soma de expoentes, tá legal? Quando você encontrar uma soma de expoentes, você vai fazer o quê? Você vai transformar isso numa multiplicação de bases iguais. Eu tenho os dois exemplos para vocês. Aqui eu tenho o primeiro exemplo como 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5. Isso aqui vai dar 2 elevado a 7 mais 5. Então, na multiplicação de bases iguais, eu vou conservar, eu vou repetir a minha base e vou somar os expoentes. E nós vamos encontrar aquele número maravilhoso, 2 elevado a 12, né? Lembra que eu falo para você decorar essas potências, você deve decorar essas potências, porque aqui isso vai facilitar na resolução de uma questão de vestibular. Agora, vamos para o exemplo número 2. Olha só o exemplo número 2, deixa eu mudar aqui de ladinho. Olha aqui o exemplo número 2. Ficou bem diferente, né? Poxa vida, Antônio, que diferente que está agora. Verdade, galera. Aqui está bem diferente do exemplo 1. O exemplo 1 era um exemplo de introdução. Aqui vai ter uma pegada mais interessante. Olha só. 3 elevado a x mais 2 mais 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x igual a 297. Tá? O que vai acontecer aqui? Aqui você vai perceber que você já tem a soma de expoentes, e daí você vai lembrar no dia do seu vestibular, você vai lembrar o detalhe importante, tá? Que é o seguinte, na soma de expoentes, o que eu devo fazer na soma de expoentes? A soma de expoentes, eu devo transformar isso numa multiplicação de bases iguais. Multiplicação de bases iguais. Então, é o que nós vamos fazer nesse momento. 3 elevado a x mais 2. Olha só, 3 elevado a x mais 2. Acompanha comigo. Não para, não para, não para, não. Loucura, loucura, loucura. 3 elevado a x mais 2 é 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2 mais. Olha só, não era 3 elevado a x mais 1, agora ficou 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1 menos 3 elevado a x igual ao 297. O que vai acontecer aqui, Antônio? Você vai perceber que o 3 elevado a x, queridos alunos, prestem atenção. O 3 elevado a x, ele aparece em todos os membros do lado esquerdo da igualdade. Ou seja, esse 3 elevado a x, ele é um fator comum. Fator comum, você vai fazer o quê? Coloque esse fator comum em evidência, galerinha. Então, nós vamos ficar aqui com 3 elevado a x, que multiplica o quê? 3 ao quadrado, bem detalhado, 3 ao quadrado, mais 3 elevado a 1, menos 1. Não esquece desse detalhe. Não vai esquecer do menos 1. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, toda vez que você coloca em evidência, que nem aqui, só tem o 3 elevado a x, certo? Você colocou em evidência o 3 elevado a x, certo? Aqui de novo, vamos repetir.
só tem o 3 elevado a x aqui, correto? Você colocou em evidência o 3 elevado a x, beleza? Então, quem que vai sobrar aqui? O número 1. Isso vai acontecer todas as vezes que você fizer isso. E esse menos é por conta do sinal de menos da operação aqui. Agora você vai fazer continha comigo. 3 ao quadrado, 9. 3 elevado a 1, 3. 9 com 3, 12. Menos 1, 11. Então, fica 3 elevado a x vezes 11, igual a 297, galerinha. 11 está multiplicando, faz o quê? Passa para o outro lado, operação inversa da multiplicação, galera. Passa para o outro lado, dividindo. Então, você vai ter aqui 297 dividido por 11, e isso vai dar 27, certo? 27. Recorda comigo quem é o 27. Eu sempre falo para você que está me assistindo aí, e para todos vocês que me assistiram, que vão assistir a gravação dessa aula. Tem que decorar essas potências, porque daí você não vai ter que ficar gastando energia, gastando tempo com fatoração. 27 é 3 elevado a 3, né, galera? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 3 é a terceira. Na equação de bases iguais, eu só cancelo a minha base e o resultado é os expoentes, portanto, x igual a 3. Esse exemplo 2 é um exemplo que aparece frequentemente em vestibulares. Só lembrando um pouquinho. Se o pessoal quiser falar alguma coisa, eles podem. É só desbloquear o microfone, que daí já troca a tela automaticamente para quem for falar. Só que daí um de cada vez. Não, permitir a entrada na sala, acho que é isso. Ah, tem gente esperando? Galera, só um instantinho, então, deixa eu voltar lá. Espera aí. Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos lá para outra parte aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Permitir, apareceu. Ferjump, tem mais alguém? Que daí você pode desligar aí e acompanhar lá se você quiser. Tem mais alguém esperando para entrar? Tá aqui a Daniele. Muito bem. Vamos lá, galera. Então aí. Pode mandar o pedido aí que a gente vai aceitando aí. Só mais um minutinho, tem mais gente. Tranquilo, de boa. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha também, alguma dúvida, é só liberar o microfone e pergunta que automaticamente a imagem troca para você. Já foi mais um. Pode tocar o pau, acabou? Beleza? Então vamos voltar para a apresentação. Ô, Fernando, a minha tela está compartilhada com todo mundo, tranquilo? Beleza. Então vamos voltar, galera. Vamos voltar para as propriedades de potenciação. Deixa eu dar um Shift F5 aqui, será que é isso? Acho que é. É isso aí. Vamos lá, que já foi. Muito bem. Então, boa noite a todos aqueles que estão me assistindo. Deixa eu só arrumar aqui a tela do meu celular para ficar bonitinho. Eu também estou acompanhando a minha aula. Olha que coisa maravilhosa. Espetáculo. Muito bem, deixa eu só voltar com o meu laser. Tecnologia. Em Itamarana não tinha essas coisas não, galera. Aqui em Londrina apareceu. Esse Cornélio Procópio também, né? Olha só que legal que ficou. Então, vamos lá para a propriedade número 2. Muito bem. Beleza? Então, vamos lá. Propriedade número 2. A propriedade número 2 fala da divisão de bases iguais. Divisão de bases iguais, você vai repetir a sua base e subtrair os expoentes, tá? Você vai repetir a sua base e subtrair os expoentes. Não esqueça daquilo que eu já te disse, tá?
não esqueça daquilo que eu já te falei. A igualdade, ela é uma via de duas mãos, galera. Uma via de duas mãos, né? Do mesmo jeito que se você tem uma divisão de bases iguais, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Se você encontrar a subtração de expoentes, você vai transformar isso numa divisão de bases iguais, tá legal? Então aqui a gente tem um exemplo bem simplesinho, né? 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 7. Você vai repetir a sua base e vai subtrair os seus expoentes. Lembrando que é o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, 12 menos 7, galera, quanto que é 12 menos 7? Loucura, loucura, loucura. Isso aqui vai dar 5. 3 elevado a 5, 243. Então, mais uma potência para você decorar aí. Beleza? Vamos continuar. Mais uma potênciazinha para você decorar. Duas observações que você não vai esquecer. Todo número elevado a zero vale 1. Todo número elevado a zero vale 1. Com exceção, clara, a gente já falou isso também em sala de aula, do zero elevado a zero. O que é zero elevado a zero, Antônio? Não significa nada. Não aqui no ensino médio. Só quando você estudar limite, derivada, só quando você fizer o curso de matemática, daí vai dar de bom. Beleza? Todo número elevado a 1, ele mesmo. Então, b elevado a 1, ele mesmo. Certo, galera? Vamos continuar aqui. Uma outra coisa importante, uma aplicação da propriedade número 2, acompanha comigo aqui, ó. B elevado a zero é a mesma coisa que B elevado a M menos M, certo? Para um pouquinho, devagar, pensa aí. Concorda comigo? M menos M é zero, certo? Tá, só que aqui eu posso escrever esse M menos M como B elevado a M mais menos M. Tá legal? Porque mais com menos dá o quê? Dá menos, então tá tudo certo. Não estou interferindo em nada a minha igualdade. Beleza? Agora, como eu tenho uma soma de expoentes, soma. O que eu fiz aqui? Eu transformei a minha soma de expoentes numa multiplicação de bases iguais. Então, b elevado a m vezes b elevado a menos m, certo? Só que eu já sabia, tá aqui desde o começo, que todo número elevado a zero é 1. Então, eu posso falar que b elevado a m vezes b elevado a menos m é 1, certo? E daí eu escrevo essa igualdade separado aqui. O b elevado a m que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, galera. O b elevado a m que está multiplicando, você passa para o outro lado dividindo, certo? Beleza? Então agora eu tenho uma novidade, uma dica que você já viu, mas vamos relembrar porque isso aqui é importante. Não vai esquecer. O que eu faço, aliás, melhor dizendo, desculpa, o que significa expoente negativo? Eu acabei de fazer uma justificativa do que significa. Expoente negativo, galerinha, significa inversão da base. Expoente negativo significa inversão da base. Olha aqui comigo alguns exemplos sobre o que nós acabamos de tratar. 3 elevado a zero, 1. Pi elevado a zero, né, galera? O que importa é a felicidade da pessoa. Então, π elevado a zero vale 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. O 7 elevado a 1 é 7. O 10 elevado a 1 vale 10. E aqui a letra E e a letra F fala da nossa última observação. 2 elevado a menos 3. Expoente negativo. Opa, o que expoente negativo significa? Expoente negativo significa inversão da base. 1 sobre 2 elevado a 3, galera. 1 sobre 2 elevado a 3 igual a 1 sobre 8.
Tudo bem? 3 elevado a menos 2, 3 elevado a menos 2, deixa eu tirar daqui. 3 elevado a menos 2, 1 sobre 3 elevado a 2. Toda vez que você encontrar, então, o expoente negativo, você inverte a base, menino. Muito bem, então vai dar 1 sobre 9. Vamos continuar isso aqui, não para não. Lindo demais. Vamos continuar. Propriedade número 3. Propriedade número 3, potência de potência, né? Aqui eu tenho a possibilidade de ocultar essa barrinha que eu fico mexendo para cima e para baixo, galera, mas é mais fácil para mim trabalhar com ela aparecendo aqui para quando eu precisar voltar para minha tela, tá legal? Então vamos lá, ó. Propriedade número 3, ok? Propriedade número 3. Potência de potência, ok? Potência de potência, né? O que vai acontecer aqui? Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, m vezes n. Olha o exemplo 1 aqui. 2 à terceira elevado ao quadrado. 2 à terceira já é uma potência. Elevado ao quadrado, outra potência. Por isso, a frase potência de potência. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 3 vezes 2, que é 2 elevado a 6, mais uma potência para você decorar. Você já decorou todas essas, né? Promete aí para mim, já decorou todas essas. Então, 2 à sexta, 64. Muito bem, vamos avançar. Tome muito cuidado com este resultado aqui. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. De novo, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Isso aqui, galera, não é uma potência de potência, tá legal? Isso aqui não é uma potência, aqui é uma potência de ordem superior, é uma outra coisa, tá? Aqui, quem está elevado ao quadrado é apenas o número 3. Quem está elevado ao quadrado é apenas o número 3. Então, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado vai ser 9, tá legal? 9. Que vai dar 2 à nona, mais uma potência para você decorar aí, 512. E 2 à terceira ao quadrado, a gente acabou de fazer aqui do ladinho, 2 à sexta, 64. Já já nós vamos chegar nos exercícios, você vai ver que eu preparei exercícios maravilhosos para vocês se divertirem. Um detalhe importante, além da aula gravada, que a gente vai disponibilizar para vocês, eu vou mandar depois o PDF dessa aula. Então, fique tranquilo, porque às vezes é importante você ter o material de apoio aí para você dar aquela lida junto com a videoaula que vai ser gravada. Você vai receber a gravação depois. Então, eu vou liberar o PDF dessa aula também para vocês. A Ana aí no Jumper vai mandar para vocês, beleza? Então, olha, a propriedade número 4, a gente está chegando no fim das propriedades de potenciação. A vezes B elevado a N. Galera, isso aqui é uma multiplicação de bases diferentes. Quando você encontra uma multiplicação de bases diferentes, o que você faz? Você distribui o expoente, tá legal? Multiplicação de bases diferentes, o que acontece? Você distribui o expoente. Então, A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. Isso vai acontecer também na divisão. A sobre B elevado a N é igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Tá? Lembrando aqui que o B tem que ser diferente de zero, por motivos óbvios. Esse é o primeiro mandamento da matemática. Jamais dividirás por zero. Tá bom? Então, olha só, 2 terços à quarta potência. Você pega 2 à quarta, que dá 16, mais uma potência para você colocar no seu glossário. 3 à quarta, 81, né? Então, vai ficar 16 sobre 81. Aqui, 2 vezes 3, tá? Não é 2,3, é 2 vezes 3 elevado a 3.
Ô, prof, 2 vezes 3 dá 6. Eu poderia fazer 6 à sexta? 6 ao cubo? Me desculpa, 6 ao cubo? Claro que você poderia. Claro. O que importa é a felicidade da pessoa. Aqui só estou falando para você que você pode distribuir o expoente e trabalhar com 2 à terceira vezes 3 à terceira. Certo, galera? 2 à terceira é 8, 3 à terceira é 27. 8 vezes 27, 216. Beleza? E a última propriedade, a propriedade número 5, é uma potência de expoente fracionário. Vou até parar um pouquinho, tomar uma aguinha, dar um tempo para você olhar. Galera, expoente fracionário. Antônio, o que significa expoente fracionário? Tá aqui, ó. Toda potência de expoente fracionário pode ser escrito como radical, é uma raiz. Aí pode ser uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz sétima. Tudo vai depender desse número n aqui, que é o denominador da sua fração. Olha só, eu tenho alguns exemplos aqui. 2 elevado a meio, o que 2 elevado a meio é? Raiz quadrada de 2. 2 elevado a 1, aliás, 2 elevado não, perdão, né? 3 elevado a 1 terço, o que é 3 elevado a 1 terço? 3 elevado a 1 terço é a raiz cúbica de 3, tá legal? Raiz cúbica de 3. Olha esse que diferente, ó, 5 elevado a 3 quartos, o que é 5 elevado a 3 quartos? É a raiz quarta de 5 ao cubo. O que está embaixo vem para fora, o que está em cima vem para dentro. O de baixo fica fora, o de cima vem para dentro. 5 ao cubo, galera, 125. Então, raiz quarta de 125. Ô, prof, quanto que vale a raiz quarta de 125? Não sei, bicho, não sei, é um número racional. Sei lá quanto que vai dar isso, né? Vai dar um pouquinho mais que 3, né? E um pouquinho menos que 4. Está entre 3 e 4. Então, olha só, x elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de x. Beleza, galera? Bom, essas são as propriedades de potenciação. O que vai acontecer agora? Agora a gente vai dar uma olhada nos exemplos da base 10 e depois vamos fazer exercício. Tá legal? 10 elevado a n. O que é 10 elevado a n? 10 elevado a n, galera, olha, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, piririm, 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 vezes 10, n vezes, né? Mas por que eu estou fazendo isso aqui? Para você lembrar da dica que eu te dei lá na sala de aula, né? O que você vai perceber? Que 10 elevado a n, esse expoente n, que é digamos, que ele é um número natural, então ele é positivo, ele vai representar para você a quantidade de zeros. Então, 10 elevado a n é 1, 0, 0, 0, 0, pontinho, 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 0, 0, 0. Então, aqui eu tenho n zeros, né? Lembra da piadinha, né? O que faltou aqui, prof? Faltou o x, né? Ficaria nx zeros. Que piada horrível! Loucura, loucura, loucura. Olha só, então 10 ao cubo. O expoente não é 3? Cara, 3 zeros. 1, 0, 0, 0, 1000. O que é 10 à sexta? O 1 mais 6 zeros, menino. 1 milhão. Tá legal? Então, esse expoente natural, ele vai indicar para você aqui, a quantidade de zeros. Nossa, esse prof faz piadinha até na videoaula. Meu Deus do céu. Que horror. Agora, olha só. 10 elevado a menos n. Expoente negativo. N é um número natural. Com o sinal de menos fica inteiro. Então, quando o meu expoente for negativo, o que você vai fazer? Isso aqui vai dar 0,000000000 lá no último dígito 1. Esse expoente menos n aqui, esse número n em especial,
Se liga no N. O N especial vai representar para você a quantidade de dígitos. Quantidade do quê? Dígitos. Então, 10 a menos 2. 0,01. 2 dígitos depois da vírgula. 10 a menos 5. 0,00001. 5 dígitos, menino bom, depois da vírgula. Tá? Então, o expoente negativo, esse número N, ele sempre vai ser um número natural, né? Ele vai indicar para você a quantidade de dígitos. Muito bem, galera. Agora nós começamos ao que interessa de fato, que são os exercícios. Olha só, exercícios. Agora são 9 horas e 14 minutos, ainda temos muito tempo de aula. Tá todo mundo tranquilão aí? Todo mundo belezinha? Alguma perguntinha? Se você tiver alguma pergunta, libera o seu microfone, faz a perguntinha, a tela vai para você e volta para mim. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Fernando, alguma dúvida? A Maria Luísa, o Chicão, alguém tem alguma dúvida aí? Ana, alguma dúvida? Bonito esse copo do Capitão América, né? Meu, fantástico. É do meu filho Pedro. Bom, vamos lá então. Ninguém perguntou nada, né? Então todo mundo entendeu tudo. Tudo maravilha. Vamos lá então. Antônio, acho que tem uma dúvida ali no chat. No chat? Chatline. Vamos lá ver então. Pera aí. Deixa eu dar um ESC aqui. Vamos aqui. Vamos lá para o chat. Opa. Como faz na P2 quando M é menor do que N? Olha, a Ana Tarsila. Tranquilo, você vai subtrair. Por exemplo, lá na propriedade 2, a propriedade 2 ela falava da divisão de bases iguais, né? O que vai acontecer com o expoente? Ele vai ficar negativo, tá? Tipo, 2 à terceira dividido por 2 à sexta. Vai dar 2 elevado a 3 menos 6. Então, 3 menos 6 vai ficar menos 3, vai dar 2 elevado a menos 3. Daí você vai lembrar da observação que eu te contei. O que significa 2 elevado a menos 3? 2 elevado a menos 3, tá legal? 2 elevado a menos 3 é 1/8. Belezinha? Tranquilo? Entendeu? Fechou? Vamos para a próxima? Falando nisso, deixa eu ver se aquele meu aluno querido daqui. Não tá aqui, o Léo não tá aqui, aquele danadinho? Senão eu já ia falar para ele cantar uma música pra gente. Olha, o Léo não apareceu hoje, ele tá com vergonha, tá com medo de eu pedir para ele cantar uma música. Mas assim que voltar às aulas, a gente vai fazer isso. Lembrando, né, não sei se a galera já está sabendo, o vestibular da UEPG e da UEM agora, do meio do ano, já está suspenso, galera. Então, você pode ficar tranquilo e continuar estudando no seu tempo, que vai dar tudo certo no final das coisas. Vestibular da UEM e da UEPG, o vestibular agora de inverno, eles foram suspensos hoje por conta da paralisação do Covid. Isso já era esperado, né? Com certeza, se isso se arrastar, se demorar mais umas 2 ou 3 semanas, a UEL também vai fazer a mesma coisa, porque a gente ainda tem lá o recesso no meio do ano para dar uma suprida nisso. Mais alguma perguntinha? Posso voltar para os exercícios? Então, eu vou voltar para os exercícios, galera. Tá todo mundo aí olhando a minha tela, né? Belezinha. Muito bem. Cadê? Deixa eu achar aqui. Tá aqui. Essa tela aqui. Aí, muito bom. Muito bom. Opa, foi rápido demais. Muito bem, galera. Esse exercício é um exercício de introdução, um exercício para a gente começar a pensar em potenciação. O número de partidos políticos registrado no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em abril de 2017, no Brasil, está representado na equação a seguir por x, onde x é igual a 2 elevado a 5 mais o logaritmo de 1000. Lembrando que esse logaritmo é um logaritmo decimal, ele está na base 10, né? O que favorece muito a nossa brincadeira. 2 elevado a 5, você vai lembrar aí, vai fazer as continhas, 32, né, galera? E daí,
a gente vai lembrar daquela associação que a gente fez em sala, né? Eu falei hoje, agora há pouco, para vocês, fiz a piadinha até do NX0, a respeito do 10 à terceira, né? O que é 10 à terceira, né? O 10 à terceira é 1000. E aqui eu tenho exatamente o logaritmo de 1000. E daí você deve estar perguntando, professor, mas eu não lembro de logaritmo. Fica tranquilo, menino bom. O logaritmo, escuta agora. Logaritmo, o que é logaritmo? É o expoente de uma potência. Logaritmo é o expoente de uma potência. Tá legal? Tudo bem? O expoente de uma potência. Então, quem é 1000? 1000 é 10 à terceira. Né? O expoente é 3. 10 elevado a quem dá 1000? 3. Então, tá aqui, ó, 32 mais 3, 35. Alternativa D de docinho. Vamos para a próxima. Esse exercício já é diferenciado. Se liga nesse exercício. Exercício bastante diferenciado. Olha só. Alex, Beatriz e Camila foram convidados a fazerem afirmações sobre o número N. Olha que número bacana esse. 2 elevado a 50 mais 4 elevado a 20. Galera, quanto vale 2 elevado a 50? Ninguém? Um número tão pequenininho, 2 elevado a 50, essa coisinha pequena aí, né? Nem eu sei quanto vale, a gente daria muito trabalho fazer o valor de 2 elevado a 50, galera. Pensa comigo, só para você se ligar, 2 elevado a 10 é 1024, né? Então, 2 elevado a 50 seria 1024 elevado a 5. Então, a gente não vai calcular quanto vale 2 elevado a 50. Certamente, as propriedades de potenciação vão salvar o dia hoje. Então, o número N é 2 elevado a 50 mais 4 elevado a 20. Tá legal? Olha só. Alex afirmou que N é múltiplo de 8. Parece que é, né? Mas vamos confirmar isso. Beatriz afirmou que a metade de N é igual a 2 elevado a 25 mais 4 elevado a 10. De cara, eu já vou falar para você que essa afirmação está errada, né? O que a Beatriz está falando? Pega o 50 aqui e divide por 2, pega o 20 e divide por 2. Está errado, não vou nem falar de novo, está errado, porque não é isso que se faz quando você quer calcular a metade de uma potência, tá? Primeiro você tem que verificar se tem uma divisão de bases iguais. Camila afirmou que N é par. Para ser par, basta ser múltiplo de 2, né? Então, uma é falsa e a outra é correta. Mas vamos justificar isso aqui, tá? Vamos lá, ó. Acompanha comigo aqui. Primeiro, olha o que o Alex... Como que a gente justifica o Alex? Primeiro, 4 elevado a 20, galera, acompanha comigo, 4 elevado a 20 é 2 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado elevado a 20. Isso aqui é uma potência de potência. É uma potência de potência. Então, eu vou multiplicar os expoentes e o meu número N vai ser 2 elevado a 50, que está aqui, mais 2 elevado a 40. Agora, eu quero afirmar que esse número é múltiplo de 8, né? 8, galera, é 2 à terceira, e isso é um facilitador. Você vai concordar comigo, ó, 50 é a mesma coisa que 3 mais 47. E 40 é a mesma coisa que 3 mais 37. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a propriedade 1, tá? Multiplicação de bases iguais, eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. Mas aqui eu já tenho a soma de expoentes. Lembra do que eu falei, né? Isso aqui é uma via de duas mãos. Então, se eu encontrar a soma de expoentes, eu vou ter que transformar isso numa multiplicação de bases iguais. Então, o 2 elevado a 3 mais 47 é o 2 à terceira, vezes 2 elevado a 47. Mais
2 à terceira vezes 2 elevado a 37. 2 à terceira é o meu fator comum, é o 8 que eu coloquei em evidência, e todo número que é multiplicado por 8 é múltiplo de 8, então a afirmação do Alex é verdadeira. Olha a afirmação da Beatriz, né? Ela quer a metade de n, galera. A metade você dividir por 2, tá? E daí o que vai acontecer nessa brincadeira? Como eu já sei que esse número n é 2 elevado a 50 mais 2 elevado a 40, eu vou fazer uma divisão de bases iguais. Dividir por 2, aqui tem o expoente 1, tá? Então fica 50 menos 1, que dá 49, e 40 menos 1, que dá 39, ok? Eu vou pegar o meu celular aqui, porque eu também tenho ajuda. Qualquer dúvida, Fer, você manda por aqui que eu já volto lá na tela, beleza? Tudo em paz. Beleza, muito bom. Vamos continuar, galera. Então, agora da Camila, olha só. A Camila falou que o número é par. Para ser par, tem que ser multiplicado por 2. Está aqui, ó, bem tranquilo, né? 2 elevado a 50 vezes 2 elevado a 40 é 2 que multiplica 2 elevado a 49 mais 2 elevado a 39. Então, a afirmação do Alex, verdadeira. A informação da Camila, verdadeira. A informação da Bia, falsa. Quantas afirmações verdadeiras eu tenho? 2, alternativa C. Complicadinho esse teste, hein? Tem que dar uma olhada com carinho. Se ficar alguma dúvida depois, você dá uma olhada no PDF, que quando eu mandar em PDF para você. Esse exercício 3 também é um exercício super legal, super clássico, galera. Super clássico. Olha só. Considere A igual a 11 elevado a 50, B igual a 4 elevado a 100 e C 2 elevado a 150. E assinale a alternativa correta. Aqui ele está pedindo, se você olhar as alternativas, para você dizer qual deles é maior, né? Ele está querendo que você analise a desigualdade. Quem é maior, quem é menor, quem está no meio. Você vai ter que calcular essas potências? Não, não. Antônio, é complicado esse exercício? Sim. Mas nós vamos resolver? Vamos. Qual é a dica? Presta atenção, você tem duas possibilidades. Ou você iguala as bases, o que não vai ser possível, por quê? Porque 11 é primo e 2 é primo, então eu não tenho como fatorar nem 11 nem 2, tendo em vista que são primos. Ou você iguala os expoentes, captou? Gravou? Ou você iguala as bases, ou você iguala os expoentes. Tá bem? Tudo bem? Como aqui eu não vou conseguir igualar as bases, o que eu vou fazer? Vou igualar os expoentes, tá? Mas como eu vou começar isso, prof? Olha aqui, galera, 50 é o menor deles, então deixa tudo em função de 50. Deixa eu mandar bala aqui, ó. Você se liga comigo aqui, ó. Tá bem? O 11 elevado a 50 não tem nada para fazer. O 4 elevado a 100, 100 não é a mesma coisa que 2 vezes 50 ou 50 vezes 2, galera? Então eu fiz isso, ó. 4 ao quadrado elevado a 50, é uma potência de potência, propriedade number 3, número 3. Se eu multiplicar esse 2 com 50, vai dar 100, tá? Então, 4 ao quadrado eu posso calcular, é fácil, vai dar 16, ficou 16 elevado a 50. Então, entre A e B, eu já sei que o B é maior do que A, tá? Se eu já sei que o B é maior do que A letra B, você já poderia riscar do mapa, porque a letra B está dizendo que o A é maior do que o B, né? Agora, olha a letra C, 2 elevado a 150, 150 é 50 vezes 3, ou 3 vezes 50, 2 à terceira elevado a 50 é a mesma coisa que 2 elevado a 150, galera. Então, 2 à terceira é 8. 8 elevado a 50 é menor do que 11 elevado a 50 e 16 elevado a 50, por quê? Porque 8 é menor que 11 e 16. Assim, o número C, galerinha, é o menor de todos, né? Tá aqui na minha desigualdade.
8 elevado a 50 é menor do que 11 elevado a 50, que é menor do que 16 elevado a 50. Então, né, galera? C é menor do que A, que é menor do que B. Alternativa A de amor. Fechou? Vamos para a próxima. Aqui, ó, justamente o que eu falei para você. Quando você quer comparar potências, ou você compara os expoentes, ou você compara as bases. No exemplo anterior, no exemplo anterior, né, a gente igualou o quê? Os expoentes. Esse caso aqui, a gente vai fazer o quê? Igualar as bases. Olha só. Em matemática, potências são valores que representam uma multiplicação sucessiva de um número. Usando as propriedades de potenciação, qual dos números a seguir é o maior? Então, vamos lá. Vou voltar aqui de novo, olha as alternativas, todas elas são potências de 3, tá? Antônio, como você sabe disso? Eu já te falei, né, menino? Decora esse negócio. Decora isso que vai facilitar a sua vida. Tá legal? Decora. Olha só. 3 elevado a 45 de buenas, né? Não tem nada para fazer. 3 elevado a 45. Agora, o 9, galera, o 9 aqui, o 9 no meu apontador aqui, o 9 é 3 ao quadrado. Então fica 3 ao quadrado elevado a 21. E daí eu tenho uma potência de potência. Potência de potência vai fazer o quê? Vem, potência de potência. Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Multiplica os expoentes. Então, 2 vezes 21, 42. Olha só, 243 elevado a 8, eu já decorei, você também, agora não tem mais desculpa. Você decorou, certo? 3 à quinta elevado a 8, 3 elevado a 5, 243. Então, vou multiplicar novamente os meus expoentes, 5 vezes 8, isso aqui vai dar 40. 81 é 3 à quarta, 3 à quarta. 4 vezes 12, 4 vezes 12, 4 vezes 12. Vai dar o quê? Vai dar 48. Então, essa é a resposta correta, porque as bases são iguais. E quando elas são iguais, eu pego o maior expoente. Amém? Amém, galerinha. Muito bem. Então, aqui 3 elevado a 48, alternativa D. Então, esses exercícios, eles revisaram exatamente aquilo que nós já conversamos, beleza? Muito bem, agora são 9 horas e 30 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse aqui a gente já fez em sala, é a mesma ideia, não vou falar de novo. Olha só que interessante, né? Um é da Olimpíada Brasileira de Matemática e o outro é da... Cadê? Da IFSU, Instituto Federal de Santa Catarina. Muito bem. Né? A mesma questão, só mudou aí a quantidade de alternativas depois. Alternativa E é a resposta correta. Isso aqui está na apostila sua, se você anotou aí a alternativa E, tá? Tá lá na página, eu posso te falar até agora que eu tô com a sua apostila aberta. Tá lá na página 36, tá legal? Tem mais um exercício aqui que eu quero fazer com vocês, porque daí eu quero falar um pouquinho de radiciação, senão a gente não vai ter tempo de falar de radiciação, tá? Esse aqui eu também fiz em sala com vocês. Também foi feito. O 8 é um exercício bacana. O 8 e o número, que é o 8 da minha apresentação, mas lá na sua apostila é o número 5 da página 36. Tá? Vou fazer com você o número 5 e o número 6, que são importantes. Olha só. A expressão 4% elevado a menos meio. Número estranho, certo? O que significa isso? Vamos ver. Primeira coisa é porcentagem, né, galera? Porcentagem quer dizer divisão por 100. Então, vamos ler o enunciado dessa questão. A expressão 4% elevado a menos meio
é um dos modos de indicar um número. Qual desses números aqui? Vamos para a resolução desse exercício. Olha só. 4% é 4 sobre 100. 4 sobre 100 elevado a menos meio. 4 sobre 100 elevado a menos meio, tá? Então, 4 dividido por 100, 4%. Esse expoente negativo, você já sabe o que significa. O expoente negativo, ele significa uma inversão da base. Então, eu vou inverter. 4 sobre 100 vai ficar o quê? 100 dividido por 4. 100 dividido por 4. E agora ficou 100 sobre 4 elevado a meio. Galera, expoente fracionário, propriedade número 5. Expoente fracionário significa o quê? Raiz quadrada, nesse caso, porque o nosso denominador aqui é 2. Então, eu tenho a raiz quadrada de 100 sobre 4. Galerinha, raiz quadrada de 100, 10. A raiz quadrada de 4, 2. 10 dividido por 2, 5. Beleza? Ô, prof, Antônio, eu poderia dividir o 100 por 4? Claro, né, menino? Claro que você poderia fazer isso. 100 dividido por 4 vai dar 25, e a raiz quadrada de 25 vai dar o 5, que é a nossa alternativa B, galera. Aí o que importa, como eu sempre falo, é a felicidade da pessoa. Tá repetindo aí comigo, né? O que importa é a felicidade da... Repetiu comigo aí? Pessoa. Vamos lá. Questão número 9 da minha apresentação, na sua apostila, essa é a questão número 6 da página 36. Essa também é bem bacana para se trabalhar, dá uma olhadinha nela. Olha que expressão maluquete é essa. Vamos lá. Simplificando-se a expressão, obtém-se. Aqui vai usar aquela perguntinha que você fez. Acho que foi a Ana que fez a perguntinha, quando o M era menor do que o N. A gente vai usar esse recurso aqui, Ana. Olha só. 0,002 vezes 0,0003 vezes 10 elevado a 8, dividido por quem? Por 0,6 vezes 10 a quarta. Certo, galera? O que é mais fácil fazer aqui, prof? Aqui é mais fácil você usar potências de base 10. Ó, 0,002. Você vai deslocar a vírgula 3 casas para a sua direita. Então, isso aqui é 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Vezes, olha só, 0,0003. Você vai deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Quando você faz isso, fica 3 vezes 10 menos 4, expoente negativo, vezes 10 elevado a 8, sobre 0,6, que é 6 vezes 10 a menos 1, vezes 10 a quarta. Então, 0,6 vezes 10 a quarta, galera, é a mesma coisa que 6 vezes 10 ao cubo, tá? Você desloca a vírgula uma casa para a direita e subtrai 1 do expoente 4 aqui, então ficou 3. O que você vai lembrar aqui? Que a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Para que serve essa frase, prof? Para nada, né? Mas você vai lembrar que a ordem dos fatores, olha só, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui no meu numerador, olha só, no meu numerador acompanha o meu laser aqui, que laser espetacular. 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 10 a menos 7. Ô, prof, da onde apareceu esse menos 7 aqui? Galerinha, multiplicação de bases iguais, você vai somar os expoentes. Então, menos 3 mais menos 4 me dá menos 7. Vezes 10 a oitava. Dividido por 6 vezes 10 ao cubo. Cancelou o número 6 aqui. 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a 8 é o quê? 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 dividido por 10 ao cubo.
Olha lá, Ana, olha lá a sua dúvida, né? Lembra quando você perguntou quando o M era menor do que o N? Aqui o 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, ó, vai ficar 1 menos 3. Então, o meu expoente, nesse caso, vai ser negativo, tá? 10 a menos 2, que é 0,01. Alternativa B, de baixinho. Então, galera, essa foi a revisão de potenciação. Agora são 21 horas e 39 minutos. Nós temos ainda, segundo o meu cronograma, mais 20 minutos de aula, né? Então, agora nós vamos falar um pouquinho de radiciação. Deixa eu trocar a tela aqui. Né? Vou aqui na apresentação. Alguma perguntinha aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo, belezinha? Podemos voltar? Legal. Muito bem, então vamos voltar agora. Tá aqui, radiciação. Shift F5. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho de radiciação. Galera, nós sempre começamos com a raiz quadrada, tá? Então chama-se raiz quadrada de A o número real B, se acontecer o quê? Se B ao quadrado for igual a A. Ok? Certo? Tudo bem? Então, estas duas igualdades aqui... Opa, deixa eu voltar. Estas duas igualdades aqui, elas são o que eu estou riscando para você, elas são equivalentes. Tá legal? Elas são equivalentes. A raiz quadrada de A é igual a B, se B ao quadrado for igual a A. Claro que o A e o B deverão ser reais, maiores ou iguais a zero. Negativo, never. Negativo, nunca. Pode ser negativo em algum caso? Pode, quando esse meu índice aqui for um número ímpar, mas não é o que nós estamos querendo nesse momento. Certo, galera? Então, deixa eu apagar isso aqui. Muito bem. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, rapidinho, né? Raiz quadrada de 121 é igual a 11. Justificativa, 11 ao quadrado dá 121. A gente sempre coloca esses exemplos para você decorar, sabia disso? Na hora que você está fazendo aquele exercício, caiu lá a raiz quadrada de 289. Pô, eu lembro da aula do Antônio, cara, vai dar 17. Por quê? Porque 17 ao quadrado é 289. Raiz quadrada de 625 é 25. Porque 25 ao quadrado é 625. Raiz quadrada de 12. Isso aqui não é exato, né? Esse número aqui é um número irracional, galera. Mas a raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3, né? Porque 2 ao quadrado é 4, 2 ao quadrado é 4. A raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3, e 4 vezes 3 vai dar 12. Exatamente isso. Tá legal? Tudo bem? De um modo geral, aqui estão as minhas propriedades. Eu até escrevi uma frase aqui, ó. Essas propriedades citadas, porque aqui eu estou falando de uma raiz enésima. Esse n é uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica, é uma raiz quinta, raiz quarta. Você tem que prestar atenção sempre na condição existencial de cada uma delas. A raiz enésima de A vezes B pode separar. É a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. A raiz enésima de A dividido por B é a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Agora, menos comum, mas às vezes você vai ter necessidade. Olha aqui, raiz mésima da raiz nésima de A. Uma raiz de uma raiz. O que você tem que fazer quando acontecer isso aqui? Você vai multiplicar, galera. Você vai multiplicar os índices, tá? E daí vai permanecer esse cara aqui, que é o número A, que a gente chama ele de radicando, tá?
E a propriedade número 4, eu estou escrevendo ela ali para você observar o seguinte, ó, aqui está K vezes N. Esse K é uma constante, tá? Aqui está K vezes M. Tem K na igualdade? Não tem. O que aconteceu? Simplificou. O que eu estou querendo dizer aqui na propriedade 4 para você é que você pode fazer a simplificação, tá bom? Lembrando vocês, galera, que semana que vem, olha só, semana que vem, se não voltar às aulas presenciais, a gente vai começar a matéria nova, tá? Eu já conversei com a Ana, isso será passado para vocês, mas a gente vai começar a geometria, tá? Vai falar de ambos lá da matemática B, porque o tempo não para, né? O tempo não para. Claro que com tranquilidade, sempre com muita tranquilidade, semana que vem, então, lembre, anota na sua agenda que o professor Antônio Marcos vai começar a matéria nova semana que vem, tá? Hoje a gente está fazendo um apanhadão geral daquilo que é mais importante. Agora, olha esse exemplo que bacana, olha esse exemplo aqui. Raiz quadrada de 21 mais raiz quadrada de 13, mais raiz quadrada de 7, mais raiz quadrada de 4. Não, não é isso, eu não falei isso. Essa frase está errada, ó, é raiz quadrada de 21. E daí, esse 21 está somando com uma raiz quadrada de 13, que está sendo somada a uma raiz quadrada de 7, que está sendo somada a uma raiz quadrada de 4. Parece um exercício muito complicado, mas não é. Por onde você vai começar? Tem um segredinho. Comece por dentro, pela raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Olha só, galera, a raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 com 7, 9. Então, ficou aqui embaixo, na minha igualdade, raiz quadrada de 9. Acontece que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 13 mais 3, que é 16. A raiz quadrada de 16, 4. 4 com 21, 25. E a raiz quadrada de 25? 5, galera. Lindo esse exercício, né? Tenho certeza que nesse momento você está pensando, puxa, acho que eu vou fazer matemática. Que matemática é linda demais. Correto? Quem vai fazer matemática aí depois dá um sim aí, dá um like aí, dá um joia. Tá? Aqui não tem like, tem joia. Muito bem. Vamos lá. Outra coisa, olha só. Se liga nessa dica. Raiz quadrada de 72. Aqui do ladinho eu coloquei a fatoração do número 72. Tá legal? Então, quem é 72? Puxa, 72 dividido por 2 vai dar 36. Dividido por 2 vai dar 18. Dividido por 2, né? Estou decompondo em fatores primos. Vai dar 9. Divide por 3 vai dar 3. Divide por 3 vai dar 1. Então, galera, raiz quadrada de 72 é 2 vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Foi assim que você aprendeu lá no ensino fundamental 1, a fazer parzinhos, né? Você fazia parzinhos porque é uma raiz quadrada. E não tá errado, é assim que você tem que aprender. Mas aqui você quer agilidade, aqui você não tem que se preocupar em fazer parzinho, né? O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, a raiz quadrada de... quando você pega lá o 72 e divide por 2, dá 36. Mas peraí, menino bom, o 36 é um quadrado, é um quadrado perfeito. Lembra de número quadrado perfeito? É aquele que a raiz quadrada é exata. Então, você vai continuar fatorando sem necessidade nenhuma. Você está gastando energia, gastando lápis, gastando caneta à toa. Se liga nessa, raiz quadrada de 72 é a raiz quadrada de 36 vezes 2. Você achou um quadrado perfeito? Parou! Quanto que é a raiz quadrada de 36? Está aqui, ó. Isso vai dar 6. 6 vezes a raiz quadrada de 2, galera. Certinho? Belezinha? Tranquilo? Gostou da minha dica? Se liga nessa dica. Fica atento. Olha aqui.
raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 48 menos raiz quadrada de 12. O que você vai fazer? Vai fatorar? Nananina, não. Note, note, note. Você vai lembrar dos trinômios. Perdão, dos trinômios. Antônio. Você vai lembrar do quadrado perfeito. 27, galera, é 9 vezes 3. 48 é 16 vezes 3. 12. Quem é 12? 12 é 4 vezes 3. Esses quadrados perfeitos, tchan, 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 você vai extrair a raiz quadrada. Ó, observe aqui, ó, fiz bem bonitinho aqui para você não ficar com dúvida. Eu separei eles, usei a propriedade. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então ficou 3 raiz de 3. 3 raiz de 3, 4 raiz de 3, 2 raiz de 3. Você tem que se ligar que 2 raiz de 3, né? Aliás, que 2 raiz de 3, você tem que se ligar que a raiz quadrada de 3 é o meu fator comum, tá legal? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 3 mais 4, 3 mais 4, 7. Menos 2. É como se fosse 3 laranjas mais 4 laranjas menos 2 laranjas. Isso vai dar 5 laranjas. Ou seja, 3 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Isso aqui vai dar 5 raiz de 3. Correto? Belezinha? Olha só, vamos para o exercício. Exercício bacana esse aqui. Esse aqui já é um teste de vestibular, aquela questão mais elaboradinha, bem espetacular. Olha só. Ao ordenar corretamente os números reais x, y e z, obtemos. Bom, o que nós obtemos? Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qualquer duvidazinha aqui, você me manda aí. Você libera o microfone e fala. Tá, Ana? Quando o meu tempo se esgotar, você me avisa aí. Olha só. X é 2 raiz de 5. Y é 3 raiz de 2. O Z é 5 raiz de 3. Eu tenho certeza que se você for fazer esse teste, vai ter um ou outro que vai pegar a calculadora, já deixei ela aqui do lado, e vai lá, 5 raiz. Ah, cadê? Peraí. Raiz quadrada de 5, tá aqui. 2, 2, 3. Raiz quadrada de 2. 1.4142, beleza. Raiz quadrada de 3. 1.7320, daí multiplica por 2, multiplica por 3, multiplica por 5, acha a resposta. Ô, menino, pode fazer isso? Pode. Se você lembrar desses valores, tudo bem. Mas não é assim que faz uma questão. Né? No vestibular, você não tem calculadora. Tá legal? E daí, como que vai ficar, então, Antônio? Se liga, vem na minha dica aqui, ó. Você vai transformar isso numa raiz apenas, vai ficar uma raiz quadrada apenas. O que você vai fazer? Você vai pegar o número 2, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Você vai pegar o número 2, você vai pegar o número 3, você vai pegar o número 5 e vai trazer esses carinhas aqui para dentro da raiz, cara. Você vai pegar esse carinha e vai colocar dentro da raiz. Vai pegar esse carinha e colocar dentro da raiz. Mas, prof, como eu faço isso? Muito tranquilo. É só lembrar do quadrado perfeito, né? Qual número você extraiu a raiz quadrada que deu 2? Ou melhor dizendo, 2 é a raiz quadrada de qual número? De 4, tá? É isso que você faz. Entendeu? Deixa eu pegar minha borrachinha aqui. Então, o 2 é a raiz quadrada de 4. Assim como o número 9, né, galera? Olha só. Se liga, o número 9 é a raiz... Aliás, o número 3, desculpa, o número 3
é a raiz quadrada de 9, né? E cadê? Aqui o meu laser, tá aqui. E o número 5 é a raiz quadrada de 25. Então, eu escrevi, de novo, o 2, o 3 e o 5 como raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 25. Daí você pode jogar para dentro do radical, vai ficar 4 vezes 5, que dá 20, 9 vezes 2, que dá 18, 25 vezes 3, que é 75. A raiz quadrada de x é uma função crescente. Então, a raiz quadrada de 75 é maior do que a raiz quadrada de 20, que é maior do que a raiz quadrada de 18. Beleza? Então, y é menor do que x, que é menor do que z. Alternativa C de coração. Dá tempo de fazer mais uma, galera. Vamos lá. Depois eu vou mandar o PDF disso aqui para vocês também, ó. Tá tudo resolvido, tá? Mas vamos para uma mais atrativa. Não, esse aqui também. Não. Aqui. Olha esse algoritmo, tá? Se você quiser decorar esse algoritmo para usar isso numa questão de vestibular, você pode. Isso é um método de aproximação de raiz quadrada. Professor, mas funciona bem? Funciona com 2 casas decimais, tá? Funciona com funciona com 2 casas decimais, tá? Então, olha só, se liga nesse exercício. O método das iterações fornece um algoritmo que calcula o valor aproximado de raízes quadradas indicado ao lado. Então, a raiz quadrada de um número A é aproximadamente A mais B. Então, você vai pegar esse número A e somar com o número B, dividido por 2, raiz quadrada de B. Daí você vai ficar pensando, como que eu vou extrair a raiz quadrada de B? Se liga! O número A é o número que você quer extrair a raiz quadrada. Mas o número B é uma coisa boa. O número B é o quadrado perfeito mais próximo de A. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. O A é 17. Eu quero extrair a raiz quadrada de 17. Qual é o quadrado perfeito mais próximo de 17? O quadrado perfeito é aquele que a raiz quadrada dá exata. Então, o quadrado perfeito mais próximo de 17 seria o 16. Tá legal? Porque depois do 16, qual é o próximo quadrado perfeito seguindo a sequência? Vai ser o 25. O 25 está mais distante de 17 do que 16. Você sempre vai pegar o quadrado perfeito mais próximo. Então, olha só. Raiz quadrada de 17 é aproximadamente 17 mais 16 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 16, ok? 17 mais 16, 36, galerinha. A raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 2 é 8. Daí você vai ter que fazer uma divisãozinha, tá legal? 33 dividido por 8 vai dar 4,125. Vamos fazer aqui, ó. 33 dividido por 8. Olha lá. 4,125. Agora, pega lá, ó. Raiz quadrada de 17. 4,123. As duas primeiras casas decimais, ó, iguaizinhas. Então, você tem uma ótima aproximação. Então, esse método você pode usar se você quiser, tá legal? Só que tem que decorar ele aí, tudo bem? Então, qual é a raiz quadrada de 33? Você vai lembrar daí qual é o quadrado perfeito mais próximo de 33. Tem 2 possibilidades, né? Tem o 25, que é menor do que 33, e o 36, que é maior do que o 33. 25 está mais distante de 33 do que 36. Então, você vai pegar o 36. 33 mais 36, isso aqui vai dar 69, sobre 2 vezes a raiz quadrada de 36. Galera, a raiz quadrada de 36 é 6.
2 vezes 6 é 12. E 69 dividido por 12 vai dar 5,75. Vamos extrair aqui a raiz quadrada de 33. 5,74. Tá bom demais, né? Tá bem próximo do número real. Então, para você usar no vestibular, tranquilo, se você quiser usar. Ah, prof, então naquele exercício que a gente comentou, não tinha necessidade nenhuma. Mas se você quiser usar, como eu sempre falo, o que importa é a felicidade da pessoa. Galera, 10 horas, agora vai ter uma aula aí de história ou filosofia ou sociologia, eu me perdi nos horários. Eu agradeço imensamente a oportunidade, tá? A semana que vem, se não voltar o presencial, a gente vai continuar aqui com matéria nova. Alguém tem alguma pergunta? Né? Como eu resolvo? Na primeira questão que você fez, radiciação. Então, é sempre de dentro para fora. Prof, e se a raiz não for exata? É o que eu te falei. A raiz quadrada, Thaís, ela é uma função crescente, uma função irracional, crescente. Então, quanto maior for o número que está dentro da raiz, maior vai ser a raiz quadrada. Lá a gente ficou com raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 20 e raiz quadrada de 75. É só você seguir a ordem dos números, beleza? Tranquilo? E daí você vê quanto maior for o número, maior é a raiz quadrada dele. Queridos, um grande abraço para vocês, muito obrigado. Eu estou encerrando aqui a minha aula. A semana que vem, mais uma vez, eu volto. A gente volta com matéria nova. Daí você pega o seu caderno, a gente vai resolver os exercícios da apostila daí, tá bom? Daí eu resolvo os exercícios da apostila com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fernando, um abraço aí. Ana, um abraço. Eu encerro aqui a minha... Obrigado, Toninho. Um grande abraço. Eu vou depois... como que eu faço para pegar a gravação só, aproveitando que você está aí? Para finalizar a gravação, você fala? É só clicar em cima? Não, aqui naquele mesmo cantinho, os 3 Interromper a gravação. Isso. Você está vendo a minha tela ainda ou não? Não, né? Aí. Ela vai ficar gravada no seu OneDrive. Tá. Vai ficar gravada onde? No seu OneDrive também. Acho que do mesmo jeito que do plural. Tá, legal.